Oi, tudo bem? Mais um vídeo. Estou aqui na cidade de Francisco Morato, né? Vim gravar um vídeo. Aproveitar que minha mãe foi ali, eu estou gravando um vídeo, tá bom? Então vamos lá. Bom, o foco dela era familiar, porque ela estava tendo problema na família, ela estava tendo problema de melancolia, né? De tristeza. Então esse era o foco que ela colocou na ficha, né? Então é essa energia que a gente entrou. Seria como um fio, você pega aquele foco e ali você vai até a origem do problema. Bom, quando abriu a frequência dela, eu comecei a sentir como se ela tivesse passado uma coisa traumática na infância, né? E eu senti duas coisas, que foi depois que ela nasceu e quando ela estava no útero. Eu comecei a ter essa intuição e ver que ela passou por uns processos que uma criança sofre muito, que a maioria dos pais não percebe que a criança está no útero, não pensa que ela não vai saber das coisas, ela não vai lembrar. Fica registrado na energia da pessoa e a pessoa fica acessando isso durante a sua reencarnação, esses momentos, né? Então a criança que está no útero, quando o pai ou a mãe pensa ali em tirar ela vai saber na hora, porque é uma coisa espiritual, é uma energia, é um sentimento que cria forma do outro lado, na parte mental, né? É bem complicado explicar isso aí nesse vídeo, e não é esse o propósito do vídeo, tá bom? Então eu vou falar mais sobre esse caso, essa experiência de incorporar a primeira vez que eu incorporei uma pessoa viva. Foi lá em Jundiaí, esse caso. Foi em 2015, mais ou menos. Quando eu sentia o espírito perto de mim, do meu lado, que eu falei, opa, já trouxeram o espírito. De início, para mim, ia ser uma entidade, né? Um espírito, um perseguidor, um obsessor, ou até um espírito que estavam lá vampirizando. Eu senti ele do meu lado direito, né? Eu senti o calor dele e consegui ouvir um pouco a respiração. Então eu me preparei para incorporar esse espírito, né? Então é uma coisa que é automática, para quem tem a psicofonia é automático. A gente quer incorporar, incorpora e pronto. E aí eu incorporei e meu corpo astral se transformou, né? E eu vi que eu parecia ela. Sabe, eu consegui sentir assim que eu era ela. Ela parece que eu sou aquela pessoa que estava aqui do meu lado falando quase agora. E eu tentava virar para trás para ver se eu via ela, eu não via, eu não conseguia virar, né? Porque eu estava mediunizado. Então, a dialogadora perguntou, né? Ela fez um procedimento para saber se é uma personalidade, se é uma personalidade múltipla, né? Se é uma PA, né, ou uma PM, né? Então ela verificou ali através desses procedimentos, dessas técnicas de apometria, que era uma PA, uma personalidade atual. Então ali ela continuou o diálogo, né? Continuou os procedimentos que segue, né, a apometria, né? E esses procedimentos que a apometria, essas ferramentas que a apometria deixa, a pessoa que vai dialogando, ela vai criando ali experiência, então ela vai trabalhando com mais facilidade, né? E essa pessoa que estava dialogando lá é muito experiente, né? Então, ela começou a falar para ela assim, o que tá... perguntou para ela assim, como que pode ajudar, né, de início, para dar um início ao diálogo. E aí a pessoa, a menina que eu estava incorporada, ela começou a entrar em crise de novo, porque quando você desdobra uma pessoa que ela tem no seu inconsciente ali, desde a infância, alguma coisa, né, atrapalhando a vida dela, quando você desdobra, o ego ele não interfere, né? Então você consegue acessar, não é que acessa, você vai lá, você já está na pessoa. Ele já está aflorando, já é uma coisa que precisa ser tratada, já chegou num ponto até terrível na vida da pessoa. Então, a dialogadora falou assim, então vamos voltar, né? Aconteceu um monte de coisa que eu não estou falando aqui, para não ficar longo o vídeo, tá? Ó,
Eu tô olhando um minuto o vídeo. Então, ela fez um monte de coisa, usou um monte de técnica de apometria. Aí já vou pular todas essas partes aí. Então, ela chegou para a consulente incorporada em mim e falou: nós vamos até onde tudo isso começou, né? E usou a técnica de apometria. E aí o meu corpo astral, eu não tenho certeza que é o corpo astral, vou ser sincero, mas para mim era o meu corpo astral, se transformou nela criança. Nós ficamos criança e o local mudou. Não era mais lá a salinha que nós estava lá de apometria. Era um cômodo numa casa. Então ela sofreu ali, que ali vinha uma pessoa, né? Vinha como se fosse, não vi a fisionomia, vi um rosto, vinha só a sombra assim quando a pessoa está no escuro. Então ela foi ali violada ali, né, coitada. E aquilo traumatizou ela. Então ela fez todos os procedimentos para a pessoa poder limpar aquilo, né? Entrar em catarse, né? Acessar, entrar em catarse e limpar e superar, ressignificar aquele trauma, para ela superar aquele trauma. Então a partir daí ela conseguiu passar por esses procedimentos e esse local foi limpo. Essa lembrança foi limpa. Não é que vai apagar, a pessoa supera, ela fica forte. E aí tem uma técnica de apometria que a pessoa consegue ancorar. Eles não usam essa linguagem, eu que estou usando, é ancorar uma lembrança boa nesse local, porque tem os gatilhos. Então tem os gatilhos que a pessoa tem que antes de acessar esse momento ruim. Então eles pegam esse gatilho e programam ele para acessar um momento muito feliz, muito importante na vida da pessoa, muito bom. Então a pessoa, quando tem esse gatilho que ela vai acessar o trauma, ela passa a acessar um momento bom. Então ela só vai melhorando. Fui encaminhada a personalidade atual para um tratamento na colônia, né, mais específico. Foi feito cromoterapia, tratamento de cromoterapia também. Foi feito alinhamentos de chakras no momento que ela estava incorporado, né? E essa pessoa, a ficha dela foi fechada a frequência, foi tudo voltado ao normal. E foi dado um mês para ela poder voltar e falar como que estava, né? Para se ter um outro tratamento com um grupo de apometria. Aí já não ia ser só um médio e uma dialogadora. Aí já ia ser 2 médios e 2 dialogadores. Então ela ia vir, já ia ter mais 2 médios e 2 dialogadores. Então quando ela voltou na segunda vez com os médios, ela falou que voltou tudo ao normal. A vida amorosa voltou, a vida financeira dela ficou boa, e no emprego dela mudou. Ela falou que as pessoas que ela tinha ali um encrenque, ela começou a entender e ela alega que as pessoas em volta dela começou a falar que quem mudou foi ela, não foi as pessoas, que ela já é outra pessoa, que ela não é uma pessoa legal agora, uma pessoa legal de estar junto, conversar, as pessoas já não tinham raiva dela. Então, houve mais uma brida de frequência, um tratamento em grupo para poder finalizar, e foi finalizada o atendimento, porque ela tinha um foco. Então, aquele foco foi resolvido e ela foi encerrada. Ela foi orientada para daqui 1 mês ou 2, se ela tivesse alguma outra coisa, ela viesse fazer tratamento de novo, né? Então, foi essa experiência que eu tive, né? A primeira vez. Aqui na apometria, aqui no plano físico. E teve também outras vezes na projeção astral, né? Isso eu falo em outros vídeos. Já incorporei personalidades no plano astral, já conversei com personalidades no plano astral, né? Projetado na projeção astral. Isso eu falo vou falar em outros vídeos. Eu vou devagar porque tem muita coisa para falar, tá bom? Então tá aí a experiência. Estou esperando minha mãe aqui, estou no centro da cidade de Francisco Morato, dentro de um estacionamento, e já aproveitei para gravar, tá bom?